Título 6º. Dos crimes contra a incolumidade pública. Capítulo 1º. Dos crimes de perigo comum. Artigo 268. Causar incêndio em lugar sujeito à administração militar, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Pena: reclusão, de 3 a 8 anos. Parágrafo 1º. A pena é gravada. Inciso 1º. Se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária para si ou para outrem. Inciso 2º. Se o incêndio é: alínea A. Em casa habitada ou destinada à habitação. Alínea B. Em edifício público ou qualquer construção destinada a uso público ou a obra de assistência social ou de cultura. Alínea C. Em navio, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo. Alínea D. Em estação ferroviária, rodoviária, aeródromo ou construção portuária. Alínea E. Em estaleiro, fábrica ou oficina. Alínea F. Em depósito de explosivo, combustível ou inflamável. Alínea G. Em poço petrolífero ou galeria de mineração. Alínea H. Em lavoura, pastagem, mato ou floresta. Parágrafo 2º. Se culposo o incêndio. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos. Artigo 269. Causar ou tentar causar explosão, em lugar sujeito à administração militar, expondo a perigo a vida, a integridade ou o patrimônio de outrem. Pena: reclusão, até 4 anos. Parágrafo 1º. Se a substância utilizada é dinamite ou outra de efeitos análogos. Pena: reclusão, de 3 a 8 anos. Parágrafo 2º. A pena é gravada se ocorre qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 1º, número inciso 1º, do artigo anterior, ou é visada ou atingida qualquer das coisas enumeradas no número 2º do mesmo parágrafo. Parágrafo 3º. Se a explosão é causada pelo desencadeamento de energia nuclear. Pena: reclusão, de 5 a 20 anos. Parágrafo 4º. No caso de culpa, se a explosão é causada por dinamite ou substância de efeitos análogos, a pena é detenção, de 6 meses a 2 anos. Se é causada pelo desencadeamento de energia nuclear, detenção de 3 a 10 anos. Nos demais casos, detenção de 3 meses a 1 ano. Artigo 270. Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, em lugar sujeito à administração militar, usando de gás tóxico ou asfixiante ou prejudicial de qualquer modo à incolumidade da pessoa ou da coisa. Pena: reclusão, até 5 anos. Parágrafo único. Se o crime é culposo. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos. Artigo 271. Expor a perigo a vida ou a integridade física de outrem, em lugar sujeito à administração militar, pelo abuso de radiação ionizante ou de substância radioativa. Pena: reclusão, até 4 anos. Parágrafo único. Se o crime é culposo. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos. Artigo 272. Causar inundação, em lugar sujeito à administração militar, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Pena: reclusão, de 3 a 8 anos.
Parágrafo único. Se o crime é culposo. Pena. Detenção, de 6 meses a 2 anos. Artigo 273. Remover, destruir ou inutilizar obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, em lugar sujeito à administração militar. Pena. Reclusão, de 2 a 4 anos. Artigo 274. Causar desabamento ou desmoronamento, em lugar sujeito à administração militar, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Pena. Reclusão, até 5 anos. Parágrafo único. Se o crime é culposo. Pena. Detenção, de 6 meses a 2 anos. Artigo 275. Subtrair, ocultar ou inutilizar, por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio, ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento, ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza. Pena. Reclusão, de 3 a 6 anos. Artigo 276. Praticar qualquer dos fatos previstos nos artigos anteriores deste capítulo, expondo a perigo, embora em lugar não sujeito à administração militar navio, aeronave, material ou engenho de guerra motomecanizado ou não, ainda que em construção ou fabricação, destinados às Forças Armadas, ou instalações especialmente a serviço delas. Pena. Reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Se o crime é culposo. Pena. Detenção, de 6 meses a 2 anos. Artigo 277. Se do crime doloso de perigo comum resulta, além da vontade do agente, lesão grave, a pena é aumentada de metade. Se resulta a morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta a lesão corporal, a pena aumenta-se de metade. Se resulta a morte, aplica-se a pena cominada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. Artigo 278. Difundir doença ou praga que possa causar dano à floresta, plantação, pastagem ou animais de utilidade econômica ou militar, em lugar sob administração militar. Pena. Reclusão, até 3 anos. Parágrafo único. No caso de culpa, a pena é de detenção, até 6 meses. Artigo 279. Dirigir veículo motorizado, sob administração militar na via pública, encontrando-se em estado de embriaguez, por bebida alcoólica, ou qualquer outro inebriante. Pena. Detenção, de 3 meses a 1 ano. Artigo 280. Violar regra de regulamento de trânsito, dirigindo veículo sob administração militar, expondo a efetivo e grave perigo à incolumidade de outrem. Pena. Detenção, até 6 meses. Artigo 281. Causar, na direção de veículo motorizado, sob administração militar, ainda que sem culpa, acidente de trânsito, de que resulte dano pessoal, e, em seguida, afastar-se do local, sem prestar socorro à vítima que dele necessite. Pena. Detenção, de 6 meses a 1 ano, sem prejuízo das cominadas nos artigos 206 e 210. Parágrafo único. Se o agente se abstém de fugir e, na medida que as circunstâncias o permitam, presta ou providencia para que seja prestado socorro à vítima, fique isento de prisão em flagrante,